Esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-me com seu amor. Quero senti-lo. Os meus sonhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés. Em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei, e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios
Amém. Bom dia para vocês. Hoje está tudo certo aí? Está todo mundo me vendo certinho? Fala comigo aí, por favor. Comenta aí, Pedro. Está tudo ok? Não está aparecendo seu rosto, não. Oi? Não está aparecendo seu rosto, não. É que isso aconteceu ontem. Não estava aparecendo, tá? Vou deixar a câmera aberta. As duas câmeras. Tá de baixo. Aqui Agora tá sem som. Uhum. Que tá aparecendo seu rosto. Agora está aparecendo. Vou deixar assim. Aí, avisando para vocês aí, ontem nós fizemos o mesmo processo e na gravação apareceu sem câmera. Não sei o que pode estar acontecendo na configuração. Espero que dê certo agora. Tá, agora tá certo. Tá aparecendo. Mas ontem aconteceu isso também. E na gravação apareceu, não sei se vocês ouviram lá a repetição. Que o Senhor esteja abençoando e conduzindo. Então, não sei, depois eu vou mandar olhar. Apesar que ontem nós fizemos um teste aqui, deu tudo certo. Eu, minha filha e meu esposo. Estava tudo ok. Mas na gravação apareceu sem imagem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na hora que subir o vídeo novamente. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez para buscar a presença do Senhor nas primeiras horas da manhã, no nosso 8º dia de jejum e oração. Tenho orado por vocês, tenho orado por cada um de vocês que estão presentes aqui, pela manhã, nesse momento aqui, durante o decorrer do dia, em especial à tarde, e tenho compartilhado com vocês sempre um resumo do que nós estamos estudando aqui. E rapidamente eu quero compartilhar com vocês mais uma vez sobre o tema de hoje, né, que está falando, cair não é sinônimo de fracasso. E o que isso traz para você, né, essa frase? Significa que nós vivemos num processo, né, de mudanças, que é um desafio, e vai ter momentos que pode sim ocorrer, sim, a gente ter uma recaída. Mas precisamos perseverar diante da consciência, do entendimento que nós temos, e continuar buscando força ao Senhor até que os nossos hábitos eles sejam mudados, sejam transformados, e a gente consiga dominar, né, e viver aonde Deus, viver o propósito que Deus tem para nós e estar aonde Deus quer que estejamos. Onde que Deus quer que estejamos? Exatamente em um lugar centrado, onde onde a gente vai desfrutar de saúde física, mental e espiritual. Então, estamos sempre falando disso, porque é o desejo de Deus para nós, que tenhamos saúde em todas as áreas. E achei interessante aqui, onde está falando aqui, no Salmo 103, verso 2 a 3, diz assim, que todo o meu ser bendiga ao Senhor, e nunca se esqueça de todas as suas boas ações. Como Deus perdoa todos os seus pecados, cura também as suas doenças. Então, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, nos erguer e a nos curar. Nós temos que fazer a nossa parte. Como nós estamos aprendendo no decorrer da semana, sozinho nós não podemos, né? Apenas com a força de Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. E a gente está fazendo, que é o quê? Buscar todas as manhãs, buscar conhecimento, buscar nos desenvolver, né? O autoconhecimento também. E assim a gente faz uma junção. E com a ajuda e a força do Espírito Santo, a gente vai avançando e a cada dia mudando um hábito, né? Aqui na página 77, o Conselho sobre o Regime Militar fala assim, portanto, não falemos de fracasso e nem de desencorajamento, nós, os seus seguidores, mas lembremos o preço pago para que o homem ficasse livre e não perecesse, mas tivesse o quê? Vida eterna. Então, o Senhor Deus, Ele sempre está nos movendo a focar apenas em resultado, naquilo que vai nos elevar. Então, se houver, por acaso, uma recaída no momento, né, que você está ali se esforçando, lutando, mas, opa, ou não devia ter feito isso, não devia ter regredido. Não foque nisso.
siga adiante e foque naquilo que Jesus já fez por você, porque ele já venceu por nós e nós também podemos vencer, né? Nós estudamos ontem, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, é um processo mesmo, é um processo, mas nós vamos vencer se nós não pararmos. O segredo é não parar, é continuar focando, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, no exemplo que ele nos deu de vitória e naquilo que nós desejamos alcançar, né? Olha o que nós aprendemos a semana também. A pergunta foi feita para a gente ter visão ampla do que nós queremos para o nosso futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, como que nós queremos estar? Então, se nós meditarmos nisso, focar nessa, ter essa visão, será mais fácil para a gente lutar e para a gente vencer, né? Vencer e assim a gente conseguir alcançar, atingir o nível que nós desejamos, em termos de todas as áreas, saúde física, mental e espiritual. E o apóstolo Paulo João, ele disse, amado, em tudo desejo que prosperes e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Nesse contexto, a palavra grega para prosperar é eudo, que significa fazer uma viagem bem-sucedida, garantir um bom resultado ou ter apoio para alcançar o sucesso. Então, buscar o suporte de amigos, familiares, é uma forma de se fortalecer. Então, nessa jornada em prol da saúde, assim como nos diz o verso, um ao outro ajudou, ao seu irmão disse, esforça-te. Isaías 41, verso 6. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Jesus fala também, né? Eu venci, você também pode vencer. Então, na superação de hoje, eu vou deixar o resumo lá no grupo, está dizendo assim, olha, você precisa de apoio para mudar alguma coisa? Você precisa de ajuda? Então, quem poderá te auxiliar nessa jornada? Então, nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda do alto, e essa busca nós estamos fazendo aqui todas as manhãs, porque o Senhor nos fortalece, Ele nos dá o seu Espírito que nos motiva, e coloca em nós, no Espírito, um desejo de mudanças, e nós temos, então, a ajuda principal. Mas tem áreas que nós precisamos também da autoajuda, né? Eu, como terapeuta, por exemplo, estou sempre me esforçando e me empenhando em estar ajudando as pessoas na saúde mental. Mas existe aí, como é o caso da minha filha, né, que trabalha na área da educação, da saúde também, que está sempre disponível também, mentorando, ajudando as pessoas em termos de como melhorar a alimentação, a atividade física. Então, vem esses pontos também. Então, aqui mostra que a importância que nós temos, às vezes, de buscar ajuda, de buscar essa ajuda. Então, pode ser um familiar, né? Pode ser um agente de saúde, mas que vai estar te ajudando ali naquele ponto que você precisa. Agora, se você é uma pessoa determinada, e você sabe que você vai conseguir apenas com seu esforço e fazendo os primeiros passos que nós aprendemos essa semana, vai firme, porque o Senhor é contigo. Né? Então, aqui é para a gente refletir mesmo e saber que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes, né, o caminho ele não é fácil. Nós precisamos ter essa consciência que, com a ajuda de Deus e buscando a ajuda também nas pessoas, no profissional, isso vai estar nos ajudando a permanecer onde nós precisamos estar. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos seguir firme aí nessa jornada. Hoje é o dia 8. Vamos avançando em conhecimento, em desenvolvimento e vamos, então, lutando para colocar em prática e ter essa visão ampla do que nós desejamos para a nossa vida, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Que Deus abençoe vocês, quero orar com você agora. E só me responde aí, manda para mim o joinha, dizendo para vocês como que está sendo para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar lá no grupo a mensagem, o resumo que eu mando todos os dias, como é que está sendo? Compartilha comigo aí, se sim, se não. Compartilhou a Isabel, mas quem? Todo mundo está acompanhando? Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido para vocês esse momento de reflexão?
Pode falar, Isabel. Isabel levantou a mãozinha. É só mesmo sinalizar aí. Que Foi bom. sem querer. Ah, mas está fazendo sentido, né? Oh, Está sendo tá muito bom maravilha. para mim. A Aline Brito, ela comentou, está sendo muito importante para mim. É isso aí. Então, como que como que é importante? A Lourdes também. Que bom. Vamos seguir junto aí. Toda mudança, né, precisa de desafios, traz desafios. Verdade, Maria. Toda mudança traz desafios. E nós só vamos vencer, está sendo uma bênção, a Regina também comentou aí, e nós só vamos vencer como? Exatamente, nos desafiando. Nos desafiando. É dessa forma. E com a ajuda de Deus, né, com o conhecimento, a gente vai vencendo. Eu quero dizer que eu estou orando por vocês, tá? Sempre que eu me coloco de joelho ali, diante desses desafios, eu me propus a orar por vocês nesses dias, né, e peço que vocês orem por mim também, ok? Que Deus possa estar nos abençoando agora. Nós vamos orar para a gente entrar no estudo, e vai ser uma bênção, tenho certeza. Hoje a nossa professora é a Heloísa, que é uma bênção, e a gente vai então desfrutar desses momentos aqui. Então, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui para te agradecer por essa oportunidade, por esse aprendizado, por esse sentido, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem se manifestado na nossa vida assim, de maneira sobrenatural. Sabemos que o inimigo ele está rondando como um leão, tentando nos tragar, porque ele não quer, Pai, que o seu povo mude, que o seu povo tenha saúde. E ele tem usado estratégias, Pai, para poder impedir, para poder atrapalhar. Mas nesta hora, mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, vitória, para que haja mudanças das nossas vidas. Que o Senhor trate, Pai, a cada pessoa aqui que precisa ser tratada em cada área, seja mental, seja física, seja espiritual. Trate, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito. Traga restauração, traga cura. E traga, Senhor, também na minha vida, na minha família, no meu lar, na minha casa e nos familiares de cada um aqui representado. Quero te pedir uma vez muito especial pela Chile, e necessita, Senhor, desse momento de uma bênção, de uma cura, de um toque especial do Senhor. Visite a ela, derrame sobre ela o teu Santo Espírito, que ela sinta paz e que ela sinta, Pai, que tem alguém orando por ela. Pai, nós nos entregamos ao Senhor nesta hora. Seja nosso professor e nosso mentor. Nos ajude nesses desafios. Precisamos, sim, de mudanças. Precisamos vencer. E eu te peço, Pai, nos dê essa vitória sobre cada ponto, sobre cada área que desejamos vencer. Eu entrego a Ti a nossa vida. E se porventura, Pai, houver alguma recaída, que o Senhor nos levante, porque o Senhor é o nosso braço forte e nós seguramos nas Tuas mãos. Fica conosco, Espírito Santo. Enche o nosso coração, nos ajude a prosseguir firme nesta jornada. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço, porque o Senhor nos ouve e nos atende. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Eu recebo em você, com certeza, né? Então vamos seguir firme nesse estudo com a Elo. Que o Senhor te use, Heloísa, mais uma vez. Deixa eu só ajustar aqui. Bom dia a todos. Como é bom estarmos mais uma vez aqui na Escola de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nas primeiras horas da manhã, então, para aprendermos, né, junto com Jesus, aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje, aquilo que Ele quer nos falar no dia de hoje. E eu recomendo a vocês, pessoal, né, que estão ouvindo aqui ao vivo, a você que vai ouvir essa mensagem depois gravada, que você pegue o seu livro e leia também. Não só acompanhe aqui a leitura, mas leia, pega um marca-texto, né? Marque o seu livro, pegue uma caneta,
O meu livro é todo escrito, o meu livro é todo rabiscado, eu tenho cores de tudo quanto é coisa, eu coloco post-it, eu coloco seta naquilo que me chama atenção. Então, você precisa de viver essa experiência com Jesus. Essa é também a recomendação para vocês. E hoje nós vamos ler a história, né, de Sansão. Sansão, quando a gente olha para Sansão, a gente vê um homem que poderia ter tido uma história tão diferente, mas nós vemos a história de Sansão, uma história triste, uma história que poderia ter um final completamente diferente se ele tivesse obedecido a Deus. E lembra na semana passada, quando a gente falou sobre a consequência de quando o povo de Israel não obedeceu a Deus? Cada um deveria conquistar a sua tribo. A minha tribo não tinha que lutar pela outra tribo. Cada um deveria lutar ali para conquistar o seu terreno, o seu território, mas os inimigos deveriam ser destruídos, né? Aqueles cananeus, os filisteus, eles deveriam ter sido destruídos, mas o povo de Israel não obedeceu como Deus mandou. E ao longo dos anos as consequências foram vindo. Olha, quando a gente é condescendente com o pecado, o que vai acontecendo? E foi isso. E o que aconteceu? Uma laranja podre vai apodrecendo as outras. E o que começou a existir lá? Estava havendo uma ampla apostasia. Então, olha o que fala o livro. Os fiéis adoradores de Deus continuaram a pleitear com ele o livramento de Israel, posto que não fossem aparentemente atendidos, embora ano após ano o poder do opressor continuasse a repousar mais pesadamente sobre a terra. A providência de Deus estava lhes preparando auxílio. Mesmo nos primeiros anos de opressão dos filisteus, nascera uma criança por meio do qual era desígnio de Deus humilhar a força daqueles poderosos adversários. Então, olha, nasceu um menino. E esse menino, ele tinha uma missão. Ele seria o libertador de Israel. Será que no passado, havia acontecido isso também? Tinha nascido um menino para ser o libertador de Israel? Sim, a gente vê a história de Moisés. Moisés também nasceu no momento de opressão ali do povo. O povo estava sendo judiado, maltratado, escravizado. E ali eles estavam pedindo o quê? Eles estavam pedindo a libertação, e agora a mesma coisa. Deus então falou assim, então vamos preparar uma criança. E quando Deus prepara, sabe, queridas, uma criança, Deus prepara um pai e uma mãe. E Deus preparou um pai e uma mãe para cuidar daquela criança. E aquela criança não era qualquer criança, desde o seu ventre. E olha, tem uma coisa que eu achei aqui muito interessante, que lá fala assim, ó, a mulher procurou o marido e depois de descrever, o anjo repetiu sua mensagem. Então, receosos de que cometesse algum erro na importante obra a eles confiada, orou o esposo. Gente, eu não sei se tem alguma gravidinha aqui na sala, ou se vai ter alguém que vai estar escutando essa mensagem. Mas olha, o que aquele marido fez como sacerdote do lar? Ele orou a Deus. E olha qual que foi a oração de Manoá. Rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nos outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Muitas das vezes nós estamos vendo as nossas mãezinhas, né, preocupada com o enxoval, com a decoração do quarto. Estamos vendo as mãezinhas aí preocupadas
Peraí, gente, eu tenho um gato aqui que ele não é fácil. Ele quer ficar grudadinho comigo. Então, nós vemos as mães preocupadas em fazer o chá de revelação, em ir postar as suas fotos no Instagram, no Facebook. Mas aquele homem, ele não preocupou em se expor, mas ele se preocupou em ir até a Deus. E ele disse: rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que deve nascer. Se você está gravidinha, se você tem vontade de ter um filho, é isso que você deve se preocupar primeiro. Rogue-te que ensine o que eu devo fazer com essa criança. Então, se a gente fosse falar aqui de filhos, teríamos muitas coisas a falar, né? Mas aqui vem falando, quando o anjo novo apareceu, a ansiosa indagação de Manoá foi: qual será o modo de viver, o serviço do menino? A instrução prévia foi repetida. Então, olha o que o anjo falou. De tudo quanto eu te disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide. Oi? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Judete, é o seu. Ah, ok. Então, aqui está falando de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vida do vinho, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte, nem coisa alguma comerá. E tudo que eu tenho ordenado guardará. Então, gente, Sansão era uma criança que desde o seu ventre nem a mãe dele poderia consumir bebida forte de determinados tipos de alimentos. E quando ele nasceu, ele também não deveria nunca se aproximar de bebidas fortes. Ele nunca poderia se aproximar de determinadas comidas. Ele era um nazireu, era uma pessoa dedicada ao Senhor. Ele seria criado para ser o libertador de Israel. Deus queria usar aquele homem para mostrar o seu poder. Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar, e foi para assegurar-lhe a habilitação para essa obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, olha aqui, mãe e filho deveriam ser cuidadosamente regulados. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Foi a instrução do anjo à mulher de Manoá. Nem coisa imunda comerá. Tá vendo aqui, pessoal? Não era não só beber, mas as coisas imundas também. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Agora, aqui não está falando só para a esposa de Manoá, mas está falando para as mamães. O filho será influenciado para o bem ou para o mal e pelos hábitos da mãe. Por quê? Uma mãe que bebe na gravidez, aquele álcool ele passa para a criança. A mãe que bebe amamentando, né? Aquele álcool também, ele vai modificar o sabor do leite. A criança pode vir a abandonar a amamentação porque a mãe está bebendo ou comendo determinados alimentos que alteram o sabor. Né? Determinados tipos de alimentos vão diminuir o fluxo de leite ali da mulher, porque o leite ele é formado do sangue e tudo que a gente come e bebe vai para o nosso sangue. Então, aqui está falando, o filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve governar-se pelos princípios e praticar a temperança e a renúncia de si mesmo, se quer o bem-estar do filho. Conselheiros imprudentes insistiram com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo o desejo da inclinação.
mas tal ensino é falso e pernicioso. Então, hoje as mulheres falam, eu estou com desejo de comer isso e aquilo. Isso não provém de Deus, né? A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesmo. Então, se tem alguém que tem que ter domínio próprio, é a mãe, né? Porque ela passa tudo aquilo para o filho. E os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nessa responsabilidade. Então, não é só a mãe, não, o pai também. Pai e mãe transmite aos filhos. Gente, esse parágrafo, depois é que eu quero que vocês leiam. Vocês vão ter que ler isso aqui não só uma vez, mas umas 1000 vezes para vocês verem que grave que é isso aqui, ó. Pai e mãe transmite aos filhos suas características mentais e físicas. Às vezes a gente pensa que é só característica física, né? Eu tenho olhos verdes. Meus filhos não têm olhos verdes. Mas aqui fala, né? Mas a minha mãe tinha olho verde, então eu sou xerox da minha mãe. Então aqui fala que os pais e as mães transmitem as características físicas, mas também as mentais e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, se tiver algum homem aqui, né, que vai escutar ou está escutando, aqui está falando da intemperança paterna. As crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras, olha aqui, e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino, eu vou falar para vocês o que é libertino. São aqueles que se entregam imoderadamente a prazeres do sexo. Então, homens, aqui está falando para os homens, que vivem vendo páginas pornô, que vivem assistindo filmes pornô, olha o que vê, né? Revistas, WhatsApp, seja vídeos, olha o que está falando aqui. O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. Olha o que os homens libertinos fazem com seus filhos. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais. Quando nascem crianças de pais libertinos, que são ligadas a todo tipo de imoralidade sexual, com sexo anal, sexo oral. Então, esses pais, o que acontece com eles? Eles vão transmitindo a sua prole, uma prole cada vez mais fraca. A tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Esse é o objetivo de Satanás. Quando a gente vê aí o discurso do movimento LGBT, o discurso que o importante é sentir prazer. Ele quer produzir uma geração cada vez mais fraca. Em grau elevado, os pais são responsáveis. Então, quando você tem pais completamente libertinos, olha o que acontece com os filhos. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Aqui, quando fala idiotas, tá, pessoal? É no sentido de crianças que têm retardo mental. O espírito de profecia está falando isso. É Deus. Deus usou a boca de Ellen White para dizer qual é o perigo de você ficar visitando páginas pornográficas, assistir vídeos, filmes com cenas de sexo.
Isso vai pervertendo a nossa mente. E aqueles em grau elevado, eles fazem com que seus filhos nasçam cegos, mudos e com retardo mental. E muitas vezes a gente não entende que isso provém de uma vida desregrada e libertina. Então, fiquem atentos a este parágrafo. E olha, aqui ainda continua falando. A indagação de cada pai e cada mãe deve ser: que faremos pelo filho que nos nascerá? O efeito das influências pré-natais tem sido por muito considerados levianamente, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus e 2 vezes repetida de maneira mais explícita e solene, mostra como é este assunto considerado pelo nosso Criador. E não era bastante que o filho prometido recebesse um bom legado dos pais. Esse devia ser seguido de um ensino cuidadoso e de formação de hábitos corretos. Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde o seu nascimento, achando-se imposto sob a proibição perpétua do uso de vinho ou de bebida forte. As lições de temperança, renúncia e governo de si mesmo devem ser ensinadas às crianças, mesmo antes da primeira infância. Mas o que a gente tem ensinado, gente? As crianças a comer o tempo todo. Ah, não comeu direito, vamos dar ali 2 iogurtes para o menino. Ah, não comeu direito, vamos dar uma mamadeira. Às vezes é aquilo que a criança consegue comer. O estômago dela é desse tamaniquinho, ela come pouquinho mesmo. Mas a mãe acha que saúde é ter criança gorda, né? Então, aqui está falando, né, que a temperança tem que ser ensinada desde pequenininho. Desde pequenininho tem que ensinar a criança que a hora que ela bebe água, não é junto com a comida. Ela não tem que beber suco junto com a alimentação. Mas o que os pais estão ensinando? Comer desregradamente, né? O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes, olha o que fala aqui, é tão ofensivo à saúde como aqueles em que casos lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetre como deviam do quanto os seus hábitos de regime alimentar têm que ver com a sua saúde e seu caráter. Meus irmãos, às vezes você não vence um problema de caráter. É por causa daquilo que você está comendo e bebendo. Não sou eu que estou falando, é o livro. Sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. Essa frase agora que eu vou ler aqui, eu quero que você risque no seu livro. Porque no meu livro eu fiz assim, ó. Eu circulei. O corpo deve ser o servo da mente. E não a mente a serve do corpo. Deus criou você com uma mente para adorá-lo. Mas Deus precisava de guardar essa mente em algum lugar. Então Deus te deu o corpo. Você adora a Deus é com a sua mente. A luta entre o bem e o mal está pela sua mente. Então Deus te deu um corpo. Um corpo, ele deve ser o servo da mente. Quem manda na sua barriga é a sua mente. Não é a sua barriga que tem que mandar na sua mente. Então, a mente, ela quem governa o nosso corpo. E é por isso que tudo que você faz com a sua boca, com o seu estômago, afeta a sua mente. Ai, comi demais, estou com uma dor de cabeça. Claro,
Quem está mandando agora em você é a sua barriga e não a sua mente. Mas o que você faz aqui interfere aqui. E é por isso que muitas das vezes você vai ler e está sempre com sono. Você fala assim, mas por que eu leio a Bíblia e eu nunca consigo ler? Eu durmo. Por que eu vou ler o Espírito de Profecia? É porque o seu estômago está sobrecarregado e não deixa a sua mente entender o que Deus quer te falar. A promessa divina a Manoá foi cumprida no tempo devido com o nascimento de um filho, a quem foi dado o nome de Sansão. Crescendo o rapaz, tornou-se evidente que possuía extraordinária força física. Isto, entretanto, não dependia, conforme Sansão, a seus pais, como sabia que seus compactos músculos, mas sim de uma condição de nazireu, de que seu cabelo não cortado era o símbolo. Era o que mesmo? Símbolo. A força estava no cabelo? Lembra que a gente falou semana passada sobre o braço de Arão? A força estava no braço de Arão? Não, era apenas um símbolo de que eles estavam com Deus. E aqui agora a gente vê o cabelo de Sansão. A força estava no cabelo? Não, a força estava em Deus. Enquanto ele estivesse com Deus, ele teria força. Então, era apenas um símbolo. Houve Sansão obedecido às ordens divinas tão firmemente como fizeram seus pais, e seu destino teria sido mais nobre e mais feliz. Olha aqui o livro falando que se ele tivesse obedecido, ele seria mais nobre e mais feliz. Mas a associação com os idólatras o corrompeu. Meus queridos, isso serve para mim e para você. Que tipo de amizade nós estamos alimentando? No meio de quem que nós queremos estar? Ah, mas todo mundo vai, Heloísa. Você é todo mundo? Ah, mas todo mundo come. Mas você é todo mundo? Ah, mas todo mundo frequenta. Mas você é todo mundo? Ah, mas o ancião está fazendo, problema dele. Quem vai perder o céu é ele. Ah, mas o irmão fulano de tal está fazendo, problema dele. Ele tem que prestar conta com Deus. Então, o livro aqui vem falando que, olha o perigo da gente se associar com pessoas idólatras. Uma coisa é você pregar para o idólatra. Esse é o nosso dever. A outra coisa é a intimidade, é a amizade, é o relacionamento, é sentar na mesa com essa pessoa todo dia. Então, olha o que fala. Achando a cidade de Zorá, próximo do território dos filisteus, Sansão veio a travar relações amistosas com eles. Olha o que Sansão estava fazendo. Assim, em sua mocidade, surgiram camaradagens, cuja influência se obscureceram toda a vida. Uma jovem que habitava na cidade filisteia de Timata conquistou as afeições de Sansão, e ele decidiu fazer dela sua esposa. A seus pais, tementes a Deus, que se esforçaram por dissuadi-los de seu propósito, a sua única resposta é ela. Olha o que ele falou para o pai dele. Essa mulher agrada os meus olhos. Olha o que ele fez, gente. Ele era um nazireu. Ele não podia se relacionar com aquelas pessoas. E ele escolheu uma mulher que agradava os seus olhos. E qual foi o castigo de Sansão? Morreu cego. Quantas vezes nós estamos escolhendo namorados, maridos, amizades, comidas, bebidas, filmes, novelas. Ah, isso agrada os meus olhos. E é por isso que estamos cegos, cegos espirituais. A Bíblia fala, não se julgue, nós vamos ver aqui sobre o julgo desigual. E nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus falou que não.
Não se misture, não case, porque agora você está achando que está tudo certo. Mas olha o que aconteceu então com Sansão. Então, os pais finalmente cederam aos seus desejos e realizou o casamento. Exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que deveria executar a sua missão divina. Exatamente na hora de então cumprir aquilo que Deus disse que ele seria o libertador, o que ele fez? Foi lá, casou com a mulher filisteia. Tempo em que mais de que todos os outros deveria ser fiel a Deus, ligou-se Sansão aos inimigos de Israel. Então, com quem Sansão casou? Ele casou só com a mulher? Não, ele casou com os inimigos dele. Olha, gente, a armadilha de Satanás. Ele tira o foco. Não procurou saber se poderia melhor glorificar a Deus estando unido ao objeto de sua escolha, ou se encontrou a colocar em posição em que veio e que não poderia cumprir o propósito a ser realizado pela sua vida. A todos em que, em primeiro lugar, procuram honrá-lo. Deus prometeu sabedoria, mas não promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmo. Então, toda vez que você procura agradar você mesmo, ou agradar aquilo que está na sua boca, no seu ouvido, no seu olho, olha o que está falando aqui. Deus prometeu sabedoria, mas não há promessa para aqueles que inclinam a agradar a si mesmo. Quantos não são adotando a mesma conduta de Sansão? Quantas vezes se efetuam casamento entre os que estão temente a Deus e os ímpios, porque a inclinação governa a escolha de marido ou mulher? Então, se você é viúva, solteira, se você é divorciada, então, não interessa quem você está procurando, mas procure alguém que vai te ajudar a ir para o céu. E aqui está falando, as partes não pedem o conselho de Deus. Por que a gente está enfiando os pés pelas mãos? Porque a gente não pede conselho de Deus. Olha que coisa grave. Nem tem em vista a sua glória. O cristianismo deve ter influência somente na relação matrimonial. Mas dá-se muitas vezes o caso de que os motivos que determinam esta união não se coadinuam com os princípios cristãos. Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, induzindo-o a entrar na aliança com seus súditos. A fim de realizar isto, ele esforça por despertar paixões impuras no coração. Olha qual que é o plano de Satanás. Quando você se une em matrimônio com uma pessoa que é do outro lado, ele vai te levar a ter paixões impuras no seu coração. Mas o Senhor, em sua palavra, instruiu claramente o seu povo a não se unir nos quais não habita o amor para com ele. Então, o que é esse parágrafo está falando? Sobre o jugo desigual, minhas irmãs. Meu irmão, você que está ouvindo, você que é solteira, viúva, divorciada, muito cuidado. Ore ao Senhor, não se una. Não faça igual Sansão. Esse homem agrada os meus olhos. Essa mulher agrada os meus olhos. Quem casa porque agradou os olhos vai morrer cego, com os olhos perfurados. Que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Eis o consenso. Tem o templo de Deus com os ídolos? Então se atente a esse capítulo, a esse parágrafo. E olha o que aconteceu com Sansão. Enquanto estava vendo ali a festa nupcial, foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam a Deus de Israel. Meus irmãos, olha o que Sansão estava fazendo. Um casamento, uma festa. Sansão, então, agora estava associado àqueles que mais odiavam o povo de Israel. Era para Sansão ir lá destruir o povo e agora ele estava fazendo o quê?
Exatamente o contrário, ele estava casando com o inimigo. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a necessidade de se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes dos seus companheiros. Está entendendo por que Deus está falando que não é para casar? Eu vou repetir de novo, porque talvez você não tenha entendido. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a necessidade de se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes dos seus companheiros. Ah, mas eu tenho que ir, porque senão meu marido vai ficar chateado. E o que está rolando lá na festa? Dança funk, baile funk, gente comendo, gente bebendo, gente bêbada, vomitando, e tá lá você. Porque você tem que se acostumar com aquela rotina do seu companheiro. O tempo assim despendido é mais que desperdiçado. Entretende-se pensamentos e levam a palavras que tendem a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. Então, quando você se une a alguém que Deus falou que não, é isso, você está enfraquecendo a você mesmo. Meus queridos, eu não estou falando aqui para as mulheres que já são casadas ou para os homens que já são casados e conhecer a Deus depois. Esse texto aqui se refere a você que é solteira, que conhece a palavra de Deus e deseja adquirir um matrimônio. Esse texto aqui está falando para você que é viúva, que é divorciado e que deseja casar novamente. Então, muito cuidado. Se atente para o que a palavra de Deus está falando. Por que Deus fala não? A esposa para cuja obtenção Sansão transgrediu o mandamento de Deus. Então, o que Sansão fez? Transgrediu o mandamento de Deus. A esposa cuja atenção Sansão transgrediu o mandamento de Deus, mostrara-se traidora a seu esposo, de encerrar-lhe a festa nupcial. Irado pela sua perfídia, Sansão abandonou e por algum tempo foi sozinho para sua casa em Zorá. Quando depois de se acalmar, voltou em busca da esposa, encontrou-a como mulher de outro. Então, depois que tudo passou, Sansão esfriou a cabeça, ela já tinha casado com outra. Aí, qual foi a vingança de Sansão? Ele fez ele foi até ali os filisteus. Sua vingança, devastando todos os campos e vinhas dos filisteus, induziu-o a assassiná-la, embora as ameaças dele e houvesse compelido ao dolo em que tinha início aquela calamidade. Sansão agora havia dado prova de sua força maravilhosa, matando sozinho um leão novo, bem como matando 30 dos homens de Asquelon. Agora, levado à cólera pelo bárbaro assassino da esposa, atacou filisteus e feriu-lhes grande ferimento. Então, desejando um seguro refúgio de seus inimigos, retirou-se para a rocha de Etã, na tribo de Judá. Olha, gente, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele só fez porque a esposa traiu, casou com outro, e ele foi lá, acabou com todas as plantações, e ele fugiu para Judá. Aí sabe o que a tribo de Judá fez? Foi lá e falou assim, não, nós vamos te entregar para o inimigo. E foi lá, negociou, porque eles ficaram com medo dos filisteus. Outro erro. Cadê o povo que confia em Deus? Cadê a confiança daquele povo em Deus? Eles pegaram Sansão, amarraram Sansão e entregaram para os filisteus. E agora que fala, agarrando então a primeira arma à mão, embora fosse apenas a queixada de um jumento, foi a mais eficaz de toda a espada ou lança, feriu os filisteus até que fugiram aterrorizados,
deixando 1000 homens mortos no campo. Aquelas amarras não serviu para nada, ele matou 1000 filisteus. Mas estivessem os israelitas prontos a unir-se a Sansão. Olha o que fala aqui. E continuar a vitória. Poderiam, nesta ocasião, ter livrado-se do poder dos opressores. Mas eles se haviam tornado desanimados e covardes. Negligenciaram a obra de Deus que lhe ordenara fazer, desposando os gentios, e uniram-se a eles as suas práticas degradantes, tolerando a crueldade e mesmo favorecendo-lhes a injustiça, enquanto não se revertia contra eles. Ao serem trazidos sobre o poder do opressor, submetiam-se timidamente à degradação de que poderiam ter escapado, caso houvesse tão somente obedecido a Deus. Mesmo quando o Senhor lhes levanta um libertador, abandonavam-no com frequência e uniam-se aos inimigos. Onde estava o erro do povo de Israel, gente? Deus tinha levantado um libertador e o que eles fizeram? Se uniram ao inimigo de Deus. Deus levantou agora não só um libertador, mas um salvador. E Ele quer que você olhe para o Salvador. Você está com medo de quê? Qual é o medo que você tem? Por que você ainda está olhando para as dificuldades? Por que você não olha para o Salvador? É isso que Jesus está falando hoje. Eu levantei um libertador, mas Sansão não era o Salvador. Eu levantei Moisés, outro libertador, mas ele não era o Salvador. O Salvador sou eu. Olha para mim. Olha para mim. Sou eu que vou te salvar. Eu vou te libertar e vou te salvar. E é isso que Jesus quer que a gente faça. E olha que continua falando. Depois da vitória de Sansão, os israelitas tornaram juiz e o governo Israel durante 20 anos. Mas um passo errado, olha o que está falando aqui. Mas um passo errado prepara o caminho para outro passo errado. Olha o que Sansão fez. Quando a pessoa dá um passo errado, outro passo pode vir pior ainda. Quando a gente escolhe errado, as consequências são graves, meus irmãos. E Sansão, ele então agora passou a se relacionar com uma prostituta chamada Dalila. E olha que fala, à meia-noite Sansão foi despertado, e a voz quando ele estava lá com Dalila, olha o Espírito Santo ainda falando com ele, a voz acusadora da consciência encheu-lhe de remorso, ao lembrar-se de que violara seus votos de Nazireu. Mas apesar de seu pecado, a misericórdia de Deus não o abandonara. A sua prodigiosa força de novo serviu para livrá-lo. Indo à porta da cidade, arrancou do lugar e levou com as ombreiras a tranca do cimo de uma colina no caminho de Hebrom. O Espírito Santo ainda falava com ele. E sabe o que significa Dalila? Dalila que significa consumidora. É isso que significa Dalila. E aí o que os filisteus eles fizeram? Eles subornaram então Dalila para descobrir e para revelar. E foi isso que essa mulher fez. Que mudança para aquela que fora juiz e campeão de Israel. Esse era Sansão. Ele era juiz e campeão de Israel. Agora, prisioneiro, olha o que ele se tornou quando ele revelou o seu segredo para aquela mulher. E aqui fala, sua alma se angustiou até a morte. Contudo, um poder sutil conservava ao lado dela. Quem é que estava do lado de Dalila? Um poder sutil. E a sutileza ela é de quem mesmo?
de Satanás. Eu já comentei aqui com vocês que Bafomé é o deus da maçonaria. E quando você olha para o braço de Bafomé, ele tem tatuado 2 tatuagens. Em uma está escrito solve e a outra coagula. E o que significa solve? Sutileza. E é isso, meus irmãos. O que está escrito no braço de Satanás é sutileza. E aqui fala que a alma de Dalila, ela tinha do seu lado a sutileza, ou seja, o próprio Satanás estava do lado dela. E aí, agora, o que Sansão se tornou? Quando revelou para aquela mulher o seu segredo, agora ele se tornou fraco, cego e preso. Foi isso que aconteceu com ali Sansão. E aí nós conhecemos a história. Eles fizeram então uma festa. E nessa festa, eles fizeram uma festa para o deus Dagon, que é o deus peixe, que é o deus protetor do mar. Ah, tem um tanto de gente aí, ó, comemorando Iemanjá, né? Há deusas, tantos deuses, deuses da fertilidade. E aí, o que Sansão então ele fez? Ele foi, mais uma vez orou e pediu a Deus que lhe desse a última chance. Nós vemos aqui, meus queridos, um Deus amoroso, misericordioso. Mesmo Sansão, que deveria ser o libertador daquele povo que desobedeceu a Deus, Deus ainda teve misericórdia dele. E a última coisa que ele fez foi derrubar aquele templo ao deus Dagon. Sansão perdeu a sua vida, mas ele também matou aqueles que ele deveria ter destruído, não naquela situação, mas em outra situação. E ali, quando o povo de Israel ficou sabendo, os parentes de Sansão foram lá, o buscaram e levaram para ser sepultado junto aos seus pais. Quão diferente poderia ter sido a história de Sansão se ele tivesse ouvido a voz de Deus. Quão diferente poderia ser a sua vida, ou poderá ser a sua vida, se você ouvir a voz de Deus. E aqui terminando, os 2 últimos parágrafos falam o seguinte: o cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida, esteve cercado de condições favoráveis para a sua força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas sobre a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus, que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Então, aonde teve o problema de Sansão? Se unir a amizades. Se você tem amizade tóxicas, se você tem amizade com pessoas que não vão te levar para o caminho do céu, se afaste. Ore por elas. Mas se elas representam uma fraqueza para você, é melhor você se afastar. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova, podem estar certos de que Deus os guardará. Olha, aqueles que no caminho do dever são levados à prova, podem estar certos que Deus os guardará. Agora presta atenção no final dessa frase. Mas se os homens voluntariamente se colocar sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. O que é voluntariamente? É você ir com as suas próprias pernas. É fazer porque você tem que agradar todo mundo. Você não é todo mundo e nem tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar o seu Deus. Se o seu Deus não está lá, você não deve ir. Eu estava conversando com meu filho ontem, né? A gente estava fazendo, eu chamei ele para fazer o pôr do sol.
Eu falei com ele assim: olha, não é porque todo mundo vai para o carnaval que você tem que ir. Não é porque todo mundo come carne de porco que você tem que comer. Não é porque todo mundo bebe que você tem que beber. Isso é voluntariamente. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. E terminando aqui fala: justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra essencial, Satanás, empregando o seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando, pelos efeitos do caráter, obter domínio sobre o homem todo. E sabe que se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. Agora, olha a nossa esperança. Mas ninguém precisa ser vencido. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos fracos esforços. O auxílio estará às mãos e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobe e desce pela escada de Jacó, viu em visão, e auxiliarão toda alma que o deseje a subir aos mais altos céus. Meu irmão, você não está sozinho. Nessa luta entre o bem e o mal, Satanás vai procurar colocar todas as armadilhas para que você caia, assim como caiu Sansão. Mas nós temos a doce esperança que Jesus, o nosso libertador e salvador, prepara anjos para estar ao seu redor. Os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Creia nesse Deus poderoso que pode te salvar, que pode te libertar. Deus pode todas as coisas. Não seja como o povo de Israel, que ficou com medo e entregou o libertador. Vai chegar agora um momento que você vai ter que ter coragem para você não entregar o Salvador. Assim como os israelitas fizeram. Eles entregaram o Salvador para morrer na cruz. Jesus já morreu na cruz. Você vai entregar sua fé? Não, você não pode entregar sua fé. Ser forte e corajoso. É isso que Deus quer de nós. Que Deus abençoe você. O mundo lá fora está em festa, está na festa da carne, comendo, bebendo, drogando, fazendo sexo. Mas você está aqui, nesta manhã, buscando o pão quentinho do céu, porque Jesus quer uma posição sua. De que lado você vai estar? Do lado daquele que tem a sutileza ou do lado daquele que vai ser o seu Salvador e o seu libertador? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Grandioso Deus, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor se revelou para nós. E nós desejamos ardentemente, Jesus, estar do lado do Salvador, do nosso libertador. Ó Pai, tira as escamas dos nossos olhos, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos te enxergar. Pai queridos, Sansão, ele escolheu uma mulher porque ela agradava os seus olhos, e por isso ele morreu cego. Mas nós estamos aqui, Senhor, agora, para te clamar pela tua misericórdia, desvenda os nossos olhos. Nos ajude, Senhor, a enxergar o quão grande é o Senhor e o quanto temos sido covardes, quanto temos sido medrosos, acanhados, colocamos as dificuldades na frente, sempre dos nossos problemas, ficamos dando desculpa para o nosso pecado, para o nosso erro. Ó Pai amado, arranca de nós a procrastinação, de ficar colocando, Senhor, a culpa no outro, a culpa no governo, a culpa no marido, a culpa no filho, a nossa fraqueza de caráter. Senhor, eu te entrego as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique conosco durante todo esse dia. Nos ajude a andar na tua presença e ser perfeito. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Pessoal, então até semana que vem.